Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje no dia 17 de agosto de 2025 para fazermos a apresentação do capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, especificamente o item Uma Alma Vivente. Essa é a 236ª reunião dominical de estudos sobre a filosofia Rosa Cruz. Ok? Só para constar. Então, para começarmos a nossa reunião e para aumentarmos a vibração, tanto na casa de vocês como aqui no ambiente, pedimos que seja feita a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, começando aqui, a primeira atividade, nós vamos dividir essa apresentação em duas partes. A primeira parte é a leitura do texto do livro, que todos irão contribuir. Uma alma vivente. De sorte que as duas descrições bíblicas sobre a criação se harmonizam perfeitamente. Uma se refere à forma, construída através da experiência mineral, vegetal e animal, até por último chegar ao ser humano. A outra diz que a vida, agora animando as formas humanas, se manifestou antes da vida que anima as formas dos demais reinos. Uma só das duas descrições sobre a criação não teria sido suficiente. Há, no segundo capítulo, particularidades muito importantes, ocultas na narrativa da criação do ser humano. Então, Jeová formou o ser humano do barro da terra e soprou suas narinas o alento, Nefesh, e o ser humano se converteu em uma criatura que respirava, Nefesh Shaim. Em outros pontos da versão do Rei Gênesis, a palavra Nefesh se traduz por vida. Nesse exemplo particular, se traduz como alma vivente, para sugerir a ideia de que há uma distinção a fazer entre a vida que anima a forma humana e a que anima as criações inferiores. Não há autoridade alguma que sustente essa diferença de tradução, perante arbitrário. O alento de vida é o mesmo no ser humano e no animal. Isto se pode demonstrar mesmo àqueles que se baseiam firmemente na autoridade da Bíblia. Com efeito, na versão do Rei James, ainda se diz claramente, assim como morre um, morre o outro. Todos têm um alento, Nefesh. Assim, o ser humano não tem superioridade alguma sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar. Eclesiásticos 3, de 19 a 20. Os animais apenas são nossos irmãos mais jovens. Não estão atualmente tão sutilmente organizados, mas em devido tempo alcançarão um estado tão elevado como o nosso. E nós teremos seguido muito mais além. Argumenta-se que o homem recebeu sua alma de forma descrita no versículo 7º do segundo capítulo do Gênesis, e que não poderia tê-la recebido de outra maneira. Vem, a propósito, perguntar: de onde e quando recebeu a mulher a sua? O significado do capítulo e da insuflação do alento de vida por Jeová, além de oferecer a imensa vantagem de ser lógico, é muito claro e simples quando se emprega uma chave oculta. O regente da lua, Jeová, seus anjos e arcanjos foram os principais nessa obra, porque define o tempo em que se efetuou essa criação. Entre o princípio e a metade da época lemúrica, e provavelmente depois que a lua foi arrojada da terra, porque Jeová não tinha a seu cargo a geração dos corpos antes da lua ser expulsa.
As formas eram mais etéreas, não havia corpos densos e concretos. Só é possível fazer tais corpos mediante as forças lunares endurecedoras e cristalizantes. Deve-se ter realizado na primeira metade da época lemúrica. Repetimos, porque a posterior separação dos sexos teve lugar em meados dessa época. Nesse tempo, o ser humano nascente não tinha começado a respirar por pulmões. Tinha um aparelho semelhante a brânquias, o que presentemente ainda se encontra no embrião humano, quando passa pelos estados antinatais, correspondentes a essa época. Não tinha sangue vermelho e quente, porque nesse estado não havia espírito individual, e toda a sua forma era branda e flexível. Mesmo o esqueleto era mole como as cartilagens. Quando foi necessário separar a humanidade em sexos, o esqueleto se tornou firme e sólido. A obra de Jeová foi construir ossos duros e densos dentro da substância branca dos corpos já existentes. Antes desse tempo, isto é, durante as épocas polar e hiperbórea, nem o ser humano, nem o animal tinham ossos. A leitura, a primeira parte acabou. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os termos Rosacruzes. O primeiro termo que nós vamos discorrer chama-se Nossos Irmãos Mais Jovens, que foi referenciado no texto. Bom, nós temos aqui uma coisa que é interessante. É uma pergunta, né? Quem são os nossos irmãos mais jovens? São os animais. Sim. Então, os animais apenas são nossos irmãos mais jovens, mas são nossos irmãos, começaram junto conosco. Os animais, eles não estão atualmente tão sutilmente organizados como nós, seres humanos, mas em devido tempo, também alcançarão um estado tão elevado como o nosso. Eles fazem parte da onda de vida dos animais. Os nossos irmãos mais jovens são uma das 4 hierarquias criadoras que chamamos de espíritos virginais. Quem são elas? A hierarquia criadora com os espíritos virginais que hoje em dia estão encarnados como minerais, como vegetais, como animais e com as belezuras que somos nós, os seres humanos. Modesto. Os animais serão humanos no período de Júpiter. Os animais não são irmãos, são nossos irmãos mais jovens e serão humanos no período de Júpiter, quando os ajudaremos, tal como os anjos, que eram seres humanos no período lunar, estão nos ajudando agora no período terrestre. Eles iniciaram sua evolução aqui no período solar. Lembrando, nós, como seres humanos, começamos no período de Saturno. Então, um depois, abaixo, o solar. Então, nós, seres humanos, então a próxima hierarquia, os animais. Sim. Então, eles iniciaram a sua evolução aqui no período solar. Tal como nós, seres da onda de vida dos humanos, começamos nossa evolução nesse grande dia de manifestação no período de Saturno. Os animais começaram sua evolução no período solar. Continuando, né, a parte dos nossos irmãos mais jovens, eles possuem apenas 3 corpos. Essa é uma coisa interessante. Nós, seres humanos, temos o nosso corpo denso, aí temos o corpo vital, o corpo de desejos e a mente, perfeito? Bom, eles possuem apenas 3 corpos. O corpo denso, o corpo vital e o corpo de desejos. O corpo de desejos somente com materiais das 3 regiões inferiores, sendo elas de baixo para cima. A primeira região, a região das paixões e desejos inferiores. A segunda, a região da impressionabilidade. E a terceira, a região dos desejos. Tudo isso junto forma uma grande região chamada de repulsão,
que nós temos, o corpo de desejo é dividido, né, em repulsão, a parte dos os três Regiões inferiores, as três regiões, atração as superiores, e tem uma região neutra ali, para dar 7. Limítrofe. É o limítrofe também. Uma observação importante: o corpo de desejos possibilita aos animais funcionar no mundo do desejo, como nós. Contudo, o corpo de desejo do animal é inteiramente formado por matéria das regiões inferiores do mundo de desejo. Ou seja, os sentimentos dos animais focalizam-se inteiramente na satisfação dos desejos e das paixões inferiores. Isso aqui é tão interessante é importante que eu vou repetir. O corpo de desejos possibilita aos animais funcionar no mundo do desejo, que é o mundo do desejo da Terra, como nós. Contudo, o corpo de desejos dos animais, o corpo de desejo é do ser, é inteiramente formado por matérias das regiões inferiores do mundo do desejo, da Terra. Ou seja, os sentimentos dos animais focalizam-se inteiramente na satisfação dos desejos e das paixões inferiores. Ficou claro? Então tem uma distinção aqui: o corpo de desejos dos animais e o mundo do desejo, que é o mundo da Terra. Próximo item: eles têm uma consciência pictórica interna. O nível de consciência da maior parte dos animais atualmente é a de sono com sonhos, parecida ao sonho do ser humano. O próximo item: os animais não têm vontade própria. O espírito grupo guia por sugestão os corpos densos das espécies a seu cargo. Como o espírito grupo é um arcanjo, então ele precisa que os animais tenham alguma coisa, alguma fixação lá para ser um ponto de apoio deles no mundo do desejo, no corpo de desejos. Então, como eles têm o corpo de desejo alguma coisa, através do mundo do desejo, eles conseguem agir nos animais através de sugestão para impulsionar o corpo de desejos. Porque o corpo denso, aliás, porque é o corpo de desejos que vai dar o impulso para o corpo denso dos animais se movimentarem ou tomarem uma decisão. Bom, agora vem uma afirmação esquisita, né? Comer carne animal significa que algum animal que é nosso irmão mais jovem ou nosso irmão menor foi morto. Só isso. Os animais são nossos irmãos mais jovens, portanto, tal como nós, também estão evoluindo aqui no mundo físico. Se a gente for fazer um exercício de empatia, é como se alguém, para se alimentar do nosso corpo, matasse a gente para comer lá os braços, as pernas, para eles se alimentarem. É o que nós estamos fazendo. Quando a gente mata um animal para comer uma carne, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos matando um animal, um irmão nosso, para se embelezar, para encher a boca assim, de uma picanha, dessas coisas que tem aí. Agora tem uma historinha aqui que o Sr. Max Steiner, ele colocou uma historinha assim. Quando minha gatinha de estimação morreu, o que aconteceu com ela? Isso foi uma pergunta que uma estudante fez. Na realidade não era gatinha, originalmente isso aqui era um ratinho. Bom, ele respondeu assim: para não ser técnico, né, para a gente desmanchar esse assunto e ficar mais amoroso. Quando a sua gatinha de estimação morreu, ela, o ego animal ou espírito virginal da onda de vida animal manifestado aqui, voltou para o espírito grupo dos gatos, das gatinhas, do qual, por assim dizer, ele é uma célula. A gatinha é uma célula do espírito grupo. O amor e carinho que você lhe deu, naturalmente adiantou-a em sua evolução, ajudando-a a alcançar um grau de consciência mais alto do que teria sido possível de outra forma.
E também adiantou a evolução espiritual do próprio espírito grupo. Olha que bacana, quando você dá um tiro, você acerta, você dá um empurrãozinho e acerta 2. O ego animal, ou o espírito virginal da onda de vida animal manifestado aqui, que habitava o corpo da gatinha, não era individualizado no sentido de como somos nós, seres humanos. Entre aspas, um ego humano ou espírito virginal da onda de vida humana manifestado aqui. A consciência da gatinha foi elevada. O crescimento dos egos animais coincide com o do espírito grupo. O mesmo ego animal, sem dúvida, renascerá aqui no corpo de outra gatinha ou gatinho. E se você morresse logo após a morte dela, poderia vê-la, devido ao corpo de desejos. Não é impossível, embora não muito provável, entrar em conexão com um animal num ponto baixo da escala evolutiva. Tem uma diferença entre a nossa escala evolutiva e a deles. É também possível que o mesmo ego animal venha a você após renascido em outra gatinha ou gatinho. Então, quem tem pet, essa historinha casa direitinho. Agora nós vamos para o próximo termo Rosacruz, que é o alento da vida. Essa é interessante. O que é alento da vida segundo a Fraternidade Rosacruz? A resposta mais assim é assim. Em Gênesis, o segundo capítulo de Gênesis, versículo 7, se lê o seguinte, entre aspas, então Jeová formou o ser humano do barro da terra e soprou suas narinas o alento, que também está escrito seria a palavra em hebraico nefesh. E o ser humano se converteu em uma criatura, uma alma, que respirava. Esse respirava, em hebraico vai ser nefesh shaim, que significa uma criatura que respira. Bom, aí o Sr. Maxaio entra com uma explicação e um acerto nesse assunto. Não é uma alma vivente como foi traduzido. Essa tradução não está correta. Nefesh significa sopro e não alma. A palavra hebraica para alma é neshama. A alma não é sinônimo de espírito, que é chamado ruach. É para ficar bem distinto o que ele quer dizer, a pessoa que escreveu na Bíblia, o que ela estava querendo dizer. A natureza não age subitamente, não tem pulos absurdos, assim como a gente imagina aqui no mundo atual. Ou melhor, da maneira como nós queremos. Queremos, nós gostaríamos que fosse, né? De um dia para o outro, você dorme como uma pessoa e acorda de outra. Isso é nosso tempo, né? Isso, você morreu ruinzinho e quer, a hora que aparecer lá no mundo etérico, você é bonzinho, virou anjinho. Não tem isso. A natureza não age subitamente. Seria um equívoco imaginarmos que um simples alento, quer dizer, um simples sopro, soprado nas narinas, pudesse induzir uma alma num corpo de barro e galvanizá-lo em um ser vivo que sente e pensa. Bom, para mim, me parece que é muito lógico isso. É quase que, de uma forma assim, é uma coisa que é uma ilusão. Você ir lá, pegar uma estátua de barro, soprar no nariz dela e falar, pronto, agora tem vida. Argumenta-se que o homem recebeu sua alma na mesmo forma... porque, né, Luiz? Desculpe. Mesmo porque a gente acabou de ver em diversas reuniões para trás todo o tempo necessário de todos os períodos que houveram, né, para a formação do veículo físico de todas as ondas de vida, humana, vegetal, animal e o próprio mineral. Não é assim um estalar de dedos, né? Então isso corrobora que
não tem sentido. Você está correto no que você está... Mais para frente aqui nós vamos dar algumas pinceladas também nesse assunto que eu fui dividindo conforme os assuntos. Tem uma brincadeira, não é bem uma brincadeira, uma conta que se faz. Imaginemos que foi necessário para a nossa mente atual, desde o momento que nós recebemos a mente, que tenha sido umas 500 vidas para trás. Certo? Fazendo uma conta assim. Se a gente renasce aqui cada 1000 anos, então são 500 mil anos. Só para a gente ter não estou afirmando isso, só para a gente ter uma noção de tempo das coisas. Como é que a coisa... Né? Certo? Se a gente imaginar qualquer coisa que... levou 1000 vidas. É 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. 5.000 vidas? Nossa, 5 milhões de anos. Bom, dando continuidade... A gente vai ter assim, argumenta-se que o homem recebeu sua alma na forma descrita no Gênesis 2, versículo 7, e que não poderia tê-la recebida de outra maneira. Lá está muito claro assim, sabe? O significado do capítulo e da insuflação do alento de vida por Jeová, ou então Yahvé, além de oferecer uma imensa vantagem de ser lógico, é muito claro e simples quando se emprega uma nota oculta. Essa técnica de você ler com os olhos a Bíblia e com os olhos da mente você vai lá e substitui certas palavras, certas passagens por uma chave, o Sr. Max Heindel, ele se utiliza disso para nos abrilhantar de uma forma assim inimaginável o que aquelas pessoas que escreveram ali queriam dizer. É uma forma de ocultismo para você entender aquilo que foi escrito como palavras superficiais, para você entrar dentro do assunto e entender aquilo ali. Isso que você está falando basicamente na Bíblia, existem muitas palavras. Palavra-chave, né? São palavras-chave. Vamos dar só um exemplo aqui para a gente entender. Na Bíblia, o que significa o mundo do desejo na Bíblia? Palavras que se usam na Bíblia como sendo o mundo do desejo. Ou seja, quando ele diz que subiu a montanha, ou seja, na Bíblia está dizendo, subiu a montanha. Se a gente olhar de maneira literal, a gente vai entender que é subir uma montanha. No entanto, é ir ao mundo do desejo. Então, isso que você estava dizendo é basicamente esse exemplo que a gente está compartilhando. Ou seja, a Bíblia tem diversas... Ela é totalmente simbólica, como é aqui nesse exemplo. Isso. Um outro exemplo fantástico aí que sempre, desde criança eu ouvi, é quando ele foi encontrar a samaritana, que ele foi lá e sentou junto ao poço. Isso é indicação de que você entrou nos planos internos e está assim ascendendo ao mundo dos internos. E aí recebeu aquela orientação e foi passar a orientação para ela. Ali ele verificou uma série de coisas, teve um relacionamento entre ele e aquela moça com essa finalidade. É um masculino e um feminino, só que o toque é dado quando ele sentou-se na beira do poço. Aí ela deu toda aquela história que aquele poço foi dado por Jacó, E ali ele está dizendo, se você trocar aquilo ali, tira o poço, os mundos internos, pronto. Fica outra coisa. Então, eu acho muito interessante, muito bonito, a gente tem estudado um pouco a Bíblia nas últimas apresentações, né? Que a Bíblia é de uma sabedoria, assim, que não dá nem pra gente explicar. Tudo é explicado, é passado de uma maneira simbólica, suave, né? Bem simples, simples no bom sentido. E as pessoas, entre aspas, mais simples, todas conseguem entender a parte ética, de lei, de costumes, o que é bom, o que é positivo. Qualquer pessoa muito simplesinha assim, ela entende. Mas na medida que os seres humanos vão evoluindo mais, ele vai começando a entender o que está atrás das coisas,
E uma escola ocultista como a nossa, então, nos dá essas oportunidades de reflexão sobre aquilo que essencialmente era tão simples, tão puro, mas ali havia um conhecimento sem limite, né? Esse exemplo que o Luiz acabou de falar, onde ele foi encontrar com ela no poço, me remete, né, não estou falando o que é, mas me remete naquela conto de fadas da Branca de Neve, Sim. onde ela teve o primeiro contato com a luz, né, com o Cristo, que ali está representado pelo príncipe, né, na beira de um poço, né? Ou seja, ela estava ali na frente de um poço e aí chega o príncipe naquele momento. Ou seja, o Cristo chegou ali, né, a luz chegou, tanto é que quando ela o vê, que ela vira para trás, ela até se afasta, porque a luz é tão forte, tão poderosa, né? Mas é só para elucidar aqui, me remeteu nesse sentido, tá? E a Mas não chamada que do pulso nos remete, evidentemente, à água. A água é a vida, né? É o mundo do desejo. Mundo do desejo. É mundo do desejo. Sim. É para A meditar. água também é o mundo do desejo, quando se fala. Bom, então o significado dessa frase, insuflação do alento por Jeová ou Yahvé, além de oferecer uma imensa vantagem de ser lógico, é muito claro e simples quando se emprega a seguinte chave oculta. O regente da lua, Jeová ou Yahvé, seus anjos e arcanjos foram os principais nessa obra, nesse trabalho, o que define o tempo em que se efetuou essa criação, entre o princípio e a metade da época lemúrica, e provavelmente depois que a lua foi arrojada da terra. Por quê? Porque Jeová não tinha a seu cargo a geração dos corpos antes que a lua fosse expulsa da terra. Por quê? Porque a lua, ela só existiu depois que foi arrojada da terra. Antes não existia. Então o trabalho dele era aqui na terra. Sim. As formas eram mais etéricas. Não havia corpos densos e concretos. Só é possível fazer tais corpos mediante as forças lunares endurecedoras e cristalizantes. Vocês estão percebendo que é uma equação esse negócio? Jeová, depois sai a lua. Então, quando saiu a lua, o Jeová passa a ser, através da lua, fazer os anjos e os arcanjos, eles vêm aqui agora fazer modificações nas condições da Terra, não só nos seres humanos. E ele, a lua, através dele, a luz da lua, ela é cristalizante. Então ela vai servir para fazer endurecer os corpos que eram etéricos. Eles eram etéricos, né? E quando começou a ser físico, ter mais matéria, ele não começou durinho do jeito que ele é, assim, é meio plástico, nós vamos ver mais para frente. Ele era muito mais, que nem diz aqui, né? Começou mais como uma aparência de uma ameba no início, para depois chegar no que nós somos até hoje em dia. O esqueleto era cartilaginoso, ele era mole. Então, com essa vibração da luz indireta da lua, através da polarização que o Jeová e os anjos colocam, nos possibilitou cristalizarmos e termos o nosso esqueleto. Deve-se ter sido realizado na primeira metade da época lemúrica, porque a posterior separação dos sexos teve lugar em meados dessa época. Nesse tempo, o ser humano nascente não tinha começado a respirar por pulmões, tinha um aparelho semelhante a brânquias, o que presentemente ainda se encontra no embrião humano, quando passa pelos estados pré-natais correspondentes a essa época. Eu acho que todos já viram, né? Se não viram, é facinho você procurar na internet as fases do embrião durante a gestação de uma criança. E depois, você pegando no conceito, se verifica que é referenciado esse assunto, e você vai identificando as diversas períodos que nós passamos na nossa involução, e acontece durante a gestação de um feto.
O alento da vida, nefesh, aquela palavra nefesh, é o mesmo para o ser humano e para o animal. Queira, a gente pode até não querer concordar. O nosso pet, e nós recebemos o processo, foi o mesmo. Quer dizer, é isso que ele quer dizer quando nefesh. É o mesmo para o ser humano e para o animal. Gente, alguém está com uma dúvida? É um comentário, uma pergunta? Eu quero fazer um comentário, Edson. Por favor. De toda essa explanação dada até agora, um sentimento que eu tenho que passar, pelo menos é meu pessoal, tudo isso explicado quando você sente que você é essa alma, esse sentimento de alma, traz a você todas essas referências que esse sopro divino que você teve é o sentimento que você tem hoje. Então, quando você sente como alma, você consegue sentir até que o Max Heiser fala, né? Então, quando você pega Abraão, quando pagou o dízimo, né, para Melquisedeque, a fé que ele teve que ter fé. E essa fé é um sentimento. Esse sentimento que a gente tem hoje é que possibilita a gente sentir uma alma que chora, uma alma que ri, e uma alma que realmente percebe que você está usando um corpo. Então você consegue absorver isso na alma. E isso eu acho muito bonito, eu queria passar que eu estou começando a sentir isso depois de muito tempo estudando e é muito bonito. É sentir na alma o que vocês estão falando. E não a minha mente, mas na alma. O que é minha alma, da onde veio, o que está fazendo e que corpo eu estou evoluindo. Vou fazer um comentário que o seu Max Heiser, de vez em quando, ele faz no livro. É um exercício de lembrança. É só você ir atrás para lembrar, que você vai lembrar desses fatos aí, desses casos que aconteceram. Se você tivesse ali presente, de alguma forma você estava presente. Então você vai ter essa noção, você vai ter esse sentimento quando você lembrar de como que você viveu esses momentos. O que eu posso também, em termos pessoal, de uma experiência pessoal, é que aqui na escola a gente aprende que não adianta só aprender, estudar, conhecer mais, se o coração não ficar, se a gente não usar a sabedoria do coração. A sabedoria do coração é assim, está tudo lá, não tem livro, está dentro de você. E o que você acabou de dizer, nossa, eu não mudaria uma vírgula. E aí me faz perceber que a intuição é essa vivência da alma que resgata tudo isso que você falou. Acho lindo isso. Com certeza. Muito bom. Vamos mais um pouco para frente? Obrigado, viu, Edson? Muito obrigado. Muito obrigado pela entrar no meio da conversa e nos abrilhantar com esse tipo de exemplo. Se os outros tiverem vontade também, por favor, se sintam à vontade de fazer esse tipo de atividade também. É importante que a gente sinta os que estão lá e os que estão mais longe, como se estivessem todos sentados numa mesma mesa, não só estudando. Sim, porque isso eu acredito que abrilhanta, porque a intenção, o Max Heiser fala que o livro dele é para nos trazer, né, a intuição. Ele não quer que deixemos de ser devotos, né, e que a nossa alma continue a suplicar ao Criador através do Cristo todas essas maravilhas que a gente começa nesse corpo encarnado nesse momento, ou talvez trazendo de outras vidas para cá, a continuidade que você se percebe como um ser superior, um ser divino, uma alma, né? A tríplice alma, né? Que tanto é falado, né? A consciente, a intelectual e a emocional. É maravilhoso. Com certeza. Conforme em algumas literaturas do seu Max Heiser, ele faz esse comentário. Futuramente, nós seremos praticamente, nós vamos falar isso aqui nessa apresentação, funcionar diretamente com o contato com os exaltados seres, tudo através da intuição. Não tem outro mecanismo deles falarem com a gente, para a gente como agir no dia a dia, fazer as coisas. É a intuição. Bom, agora a coisa aqui pega.
Nós vamos passar para o próximo item, que é o corpo denso nas épocas. Antes de você passar, Luiz, deixa eu só aproveitar também. Só fazendo uma analogia e ver o que vocês entendem e se concordam ou não sobre essa questão da intuição. Tem um exemplo que é legal, que é daquele desenho do Walt Disney, que é do Pateta. Não sei se vocês vão se recordar, tem um desenho que aparece, eu sempre dou esse exemplo, tá? Aparece o Pateta amanhecendo e ele vai sair da casa dele, ele abre a porta e no que ele abre a porta ele se depara com a rua ou seja, o amanhecer, né? O sol. E nesse instante aparece no ombro dele, do lado direito e do lado esquerdo, 2 patetazinhos. Um no formato do quê? De diabinho e outro de? Anjinho. E os 2 começam a falar com ele. Ou seja, o anjinho está aqui do lado direito falando, o diabinho está do lado esquerdo aqui falando. O que é que ele vai escutar? Um ou outro? Compreende o que eu quis dizer, Edson? Sim, perfeitamente. Eu compreendo, sim. Esse assunto a gente não pode falar para as pessoas mais novas, né? Porque eles não assistiram o Pateta. Quem já trocou diversos tênis na vida é que sabe disso. Bom. Eu ainda lembro. Lembra? Quem é aquela história de o que você alimenta mais. Você vai ouvir essa tua resposta. Você vai ouvir o que? A sua intuição falando ali, o anjinho, ou você vai ouvir o que? As coisas ruins falando. Qual você vai seguir? Você vai seguir o seu eu inferior ou o seu eu superior? O seu eu negativo ou o seu eu positivo? É que lembra daquela história também assim, você vai seguir o mais forte dos dois, o mais forte é o que você alimenta, né? Mais forte é o que eu concordo com você. Só que o mais forte que se alimenta pode ser o negativo ou pode ser o positivo. Mas nesse desenho ele coloca tanto o diabinho como o anjinho igual. Igualzinho, exatamente. Aí você vai seguir o quê? Isso aqui vai dar força para ele crescer. É aquela luta que você trava internamente, todo dia, 24 horas do seu dia. E quando você vai fazer o exercício de retrospecção e você percebe que você deu uma tropicada, como diz o caipira, você tropeçou e atendeu ao diabinho. Você não percebeu na hora. Você fala, puxa vida, como é que eu não percebi naquele momento? Ou mesmo tem aquela questão, você percebe e você insiste em fazer. Não percebe. Bom, vamos só dar uma passada para frente, que é o seguinte. Os termos Rosa Cruz, né? O corpo denso nas épocas polar, hiperbórea, lemúrica e atlântica. Nós vamos especificamente agora falar da época polar. A época polar ainda as coisas são um pouco mais tranquilas. Como era composto o nosso corpo denso na época polar? A época polar foi a primeira das 7 épocas que passamos e a primeira época mais sutil na 4ª revolução do globo do período terrestre. Certo? Nós passamos lá o período de Saturno, o período de solar, o período lunar e o terrestre. Só que a gente deu 4 voltinhas dentro e é onde nós estamos agora. Já passou 3,5, né? 3,5 para 4. Nós já começa a ser contada no período terrestre, né? Fazendo um exercício assim de abstração, quer dizer, nós já demos 3 voltas e já passamos, muitos de nós já passamos pelo nadir da materialidade e já estamos voltando para a divindade. Isso é claro para todos, né? Então, e no Gênesis 1, versículo 9, nós temos a descrição do período terrestre nessa 4ª revolução em que começou o verdadeiro trabalho no período terrestre. Adão, que é descrito
na Bíblia, no Gênesis, simboliza o ser humano da época polar. E como lemos na Bíblia, no Gênesis 1, versículo 9, ele foi feito da terra mineral daquela época. Não é a terra de hoje. A terra daquela época lá que misturou com água, não tem aquela descrição que tinha como se fosse um chafariz que molhou toda a terra. Daí ele foi lá, misturou aquilo lá, fez um barro e moldou. Bom escultor, hein? Moldou o Adão. Bom, o corpo denso, nosso corpo denso nessa época polar. Foi no período de tempo em que estávamos confinados às regiões polares do Sol. A nossa Terra ainda fazia parte do Sol e se encontrava no estado ígneo, ou seja, as substâncias que hoje constituem o nosso planeta estavam em fusão e a atmosfera era gasosa ou uma névoa ígnea. Os gases são elementos minerais. Tudo formado por materiais da região química do mundo físico. Esse era o pacotão que a gente tinha. Tudo que era mundo físico era isso daí. Tudo em forma de fusão ou então ígneo. Dessa substância química ou dessas substâncias químicas sutil do Sol, construímos o nosso primeiro corpo mineral, auxiliado pela hierarquia criadora, os senhores da forma. Bem prudente o nome, né? O primeiro corpo denso do ser humano não se parecia nem remotamente com o atual veículo. Esse corpo era um objeto enorme, gelatinoso e pesadão, né? Por uma abertura na parte superior saía ou se projetava um órgão. Era uma espécie de órgão de orientação e direção. Quando o ser humano se aproximava de lugares onde não podia suportar o calor, o seu corpo se desintegrava. Com o tempo, esse órgão se tornou sensitivo e assinalava o perigo. O corpo denso automaticamente se movia para um lugar mais seguro. Quer dizer, já apareceu aqui os projetistas dessa época de corpos já entendiam as leis de controle. Quer dizer, eu tenho um sensor que chega perto lá o corpo inteiro da gente não sentia, mas tinha uma pecinha no nosso corpo que era o sensor na época de tato e também de temperatura. Quando ele, até um certo ponto, ele aceitava. A hora que passava de um certo ponto, ele já sabia por experiência de muitos lugares que ele ia ser queimado, calcinado, ele ia desaparecer. Então ele se afastava daquela região. Luiz, esse sensor que você menciona é o que é hoje conhecido como a glândula pineal. Ela depois ela foi para dentro, ela era externa, depois ela foi para dentro e ela tem outras funções. Na época a função principal era essa. Mais posteriormente ela vai assumir outras funções. A pergunta fica sempre assim: como era composto o nosso corpo denso na época especificamente polar? A resposta, né? A época polar foi a primeira das 7 épocas que passamos e a primeira época mais sutil, na 4ª revolução do globo D do período terrestre. Então a gente passou lá o período de Saturno, depois o período solar, depois o lunar. Então a gente, passando por os diversos períodos, chegamos no período solar, no período terrestre. Nós já demos 3 voltas e meia, passamos pelo nadir da materialidade, quer dizer, muitos de nós já passamos pelo nadir da materialidade e já estamos de volta, voltando novamente. Nós saímos da evolução, passamos pela involução, agora nós já começamos a colocar a nossa vida em direção à divindade. Nós estamos voltando, entramos dentro daquilo que a gente chama de período de evolução. E dentro disso daí, nós temos as revoluções no globo D. Nós passamos o globo A, B, C, D, E, F, G, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e meia,
estamos aqui no globo D, que é o mais denso de todos. No Gênesis 1, versículo 9, temos uma descrição do período terrestre nessa quarta revolução, que, entre aspas, nós podemos dizer o seguinte, em que começou o verdadeiro trabalho no período terrestre, certo? Porque as outras 3 voltas nós estávamos fazendo revisão. Recapitulação. Na Bíblia, existe uma palavra, um nome, que é o significador dessa época. O Adão, ele simboliza o ser humano da época polar. E como lemos na Bíblia, no Gênesis 1, versículo 9, ele foi feito da terra. A terra, que é aqui na Bíblia, quer se dizer o seguinte, é um mineral, um componente mineral daquela época. Essa terra não tem nada a ver com a nossa terra atual. É a terra, é só para a gente poder compreender. Naquela época, então, nós tínhamos alguma coisa que a gente pode fazer analogias com a terra que nós temos atualmente, com esse tipo de componente que estava lá, que a gente podia dizer que era a terra. Dessa terra é que foi usada para ser montado o Adão. Simbolicamente está dizendo que ele foi feito do barro. Ou seja, só que o que você está dizendo isso é só para ilustrar a nossa mente ainda muito infantil, muito que mineral. Muito mineral, que é muito infantil, para ajudar a gente a entender que foi feito de um material químico, físico daquela época do período polar. Similar hoje em dia com a Terra. Tá. Então, situado aonde que a gente está, agora nós vamos ver como que é o corpo denso na época polar. Foi no período de tempo em que estávamos confinados às regiões polares do Sol, ok? Tanto o Polo Norte como o Polo Sul, tá? A nossa Terra ainda fazia parte do Sol e se encontrava num estado ígneo. Ficou claro aqui que a Terra ainda não tinha sido ejetada do Sol. Ou seja, as substâncias que hoje constituem o nosso planeta estavam em fusão e a atmosfera era gasosa, querendo representar uma névoa ígnea. Porque se o Sol inteiro ele era ígneo, a atmosfera que tinha junto a ele também era ígnea. E também uma informação que todos os gases que nós temos atualmente aqui na Terra, eles são elementos minerais. Na classificação lá na tabela periódica, nós vamos lá, eles são minerais. Tudo formado por materiais da região química do mundo físico. É o que tinha disponível. Porque nós queríamos montar um corpo físico, um corpo denso, físico. Então, é isso que nós tínhamos lá. Dessas substâncias químicas sutil do Sol, construímos o nosso primeiro corpo denso mineral, auxiliado pela hierarquia criadora, os senhores da forma. Então, pelo texto, a gente verifica o seguinte, essa hierarquia criadora, os senhores da forma, se eles nos auxiliaram e nós estávamos dentro do Sol, eles também eram exaltados seres que viviam dentro do Sol. O primeiro corpo denso do ser humano não se parecia nem remotamente com o atual veículo. Esse corpo era um objeto enorme, gelatinoso e pesado, etérico, tá? Dentro do Sol. Por uma abertura na parte superior saía ou se projetava um órgão. Era uma espécie de órgão de orientação e direção. Quando o homem se aproximava, esse homem aqui a gente pode substituir pela palavra ser humano, tá? Todos os seres humanos. Quando os seres humanos se aproximavam de lugares onde não podia suportar o calor, o seu corpo se desintegrava, porque passava da temperatura limite, simbolicamente. Com o tempo, o órgão se tornou sensitivo e assinalava o perigo. Fomos nos adaptando, ok?
Porque depois de a gente ser queimado, calcinado tantas vezes, a gente arrumou um jeitinho, tinha lá alguma coisa que dava para ser usado. Opa, era esse órgão que tinha em cima da cabeça. Ele ele se tornou sensitivo e assinalava o perigo. O corpo denso automaticamente se movia para um lugar mais seguro, como reação ao sinal que esse sensor nos proporcionava, essa parte que era um tato e ao mesmo tempo um sensor de temperatura, entre aspas, ele nos avisava, dava limite, ó, se você continuar aí, você vai ser calcinado, vai ser queimado. Uma válvula de segurança. Você vai entrar em ignição, então sai daí. Aí ele saía. Esse órgão atualmente se degenerou e atualmente se transformou no que agora conhecemos como a glândula pineal. Entendendo que nessa época aqui, que nós estamos falando da época polar, isso que a gente pode dizer assim, que hoje em dia é a glândula pineal, na época ele tinha outra aplicação, outra finalidade. Daí ele era externo. Quando ele passou a ser interno, aí ele passou a ter outra aplicação. Mas se a gente meditar, a gente vai ver que é a mesma, tem uma relação muito grande com a informação da época polar e com o que nós temos hoje em dia. Assim, tínhamos um corpo denso e a consciência era semelhante à do estado de transe profundo. Nós possuímos apenas o corpo denso ativo, tal como atualmente os minerais que nós temos aqui na Terra. Daí termos sido semelhantes ao mineral. A gente pode fazer uma analogia com o mineral que nós temos hoje, imaginando o mineral que nós tínhamos na época na Terra, mas a Terra dentro do Sol e em estado ígneo. E de todo aquele material que nós tínhamos que montar um corpo denso. Então não adiantava pegar material etérico, tinha que ser do mundo físico denso que estava lá no Sol, daquilo que era. Nós fomos lá e pegamos aquilo e começamos a utilizar para fazer o nosso corpo. Agora vem uma coisa muito importante que eu fui separando, isso é uma que sempre dá destaque. A propagação dos seres humanos na época polar. Aquelas imensas formas saciformes se dividiam pela metade, em forma muito semelhante à divisão das células por cisparidade. Porém, as porções separadas não cresciam. Cada metade permanecia no tamanho original. Quer dizer, ele era grandão, saciforme. Aí ele soltava, porque ele era muito plástico, muito gelatinoso, então era fácil criar os esporos caíam. Esses esporos que caíam, vinham outros espíritos e tomavam aquilo para poder utilizar para ter um corpo. Só que é o seguinte, ele já não crescia mais daquele tamanho original, ele ficava menor. Chegava num ponto que sumia. Isso vai ser resolvido lá na frente. Tem sentido, né? Mas tem sentido. É. O ser humano atravessou o estado mineral na época polar, durante a qual dispunha apenas, entre aspas, do corpo denso, porque foi o que ele criou. Então, por enquanto, está tudo bonitinho, certinho, a época polar. Agora nós vamos passar para a hiperbórea. Quer dizer, na polar nós éramos no estado similar ao estado mineral. Nós vamos dar mais um passo. Então, agora nós vamos entrar na hiperbórea. A hiperbórea foi a segunda das 7 épocas que passamos e a segunda época mais sutil. É sutil, mas só que é um pouco mais denso. Você percebe? Mas cada vez mais as coisas... Porque nós não tínhamos noção nenhuma do que estava acontecendo. A gente era totalmente... Não tínhamos visão para cá. Tudo isso era dirigido por exaltados seres, mas a gente praticamente não tinha consciência, praticamente não tinha. É descrito no Gênesis 1, nos versículos de 11 a 19, como o trabalho efetuado no 4º dia, onde descreve que esse 4º dia assim, é do 3
3,5, que foi o limiar da materialidade, e agora nós estamos indo para o final do 3,5, que vai ser o quarto. Onde descreve que o Elohim, ou Elohim, criou o reino vegetal, o sol, a lua e as estrelas. Opa! Aí tem coisa. Agora nós já temos astrologia. Sim. Certo? É mencionado na Bíblia o ser humano da época hiperbórea. Foi dado um nome a ele de Caim. E é descrito como um agricultor. E ele simboliza o ser humano da época hiperbórea. E ele alimentava-se de plantas, de vegetais. Em nenhum momento falou que ele vai se alimentar de outras coisas que não sejam vegetais. Ele era vegetal, ele se alimentava de vegetais. A Terra ainda fazia parte do Sol e se encontrava no estado ígneo ou em fusão. A atmosfera era parecida com a atmosfera do período solar, que é o primeiro que nós vimos no polar. Do próprio período que nós estamos, no período solar. E dado a nossa densidade dentro do Sol, agora começa a pegar, que ia aumentando em cristalização. Por quê? Porque já existia uma lua lá fora. E a sua luz, ela devolvia, refletia a luz do Sol aqui dentro, que era cristalizante. Fomos nos deslocando nós fomos ficando assim, como se fosse um entulho no Sol. Fomos nos deslocando a partir do que seriam os polos, tanto o Polo Norte e o Polo Sul, em direção ao Equador. Nós não chegamos no Equador ainda, mas a gente já não... Por quê? Nos polos, se a gente for fazer uma análise assim, por informação em física, onde num planeta tem menor atividade, menor movimento, são nos polos. Mas nesse nível aqui, nós precisávamos um pouquinho mais de atividade, de movimentação do que era o polo, era muito parado. Então nós já descemos porque nós começamos a ter mais atividades, mais riqueza de experiências. É que na física, para você expelir, muito mais rápido, muito mais fácil quando você está na região do Equador. O Equador. Então, mais próximo do Equador, menor é a necessidade de força para expelir. Você vê, implicitamente aqui está uma informação que é o seguinte: quando a gente começou a sair do polo e começamos a chegar viemos em direção à região onde que nós, durante a época hiperbórea, nós já começamos a sentir que as coisas iam ficar, para nós ia pegar, né? Porque a gente ia estavam mais para ser jogado fora do Sol do que ficar lá no Sol. A gente, quer dizer, traduzindo, de alguma forma nós estávamos atrapalhando o desenvolvimento dos seres que viviam no Sol. Sim, foi necessário, certo? Né? Foi necessário que, para a gente, foi bom para nós e para eles. Sim, é sempre assim, certo? Né? É uma maneira que foi engendrado para as duas partes progredirem. Nós evoluímos e eles continuarem evoluindo. O corpo denso na época hiperbórea, agora começa a pegar. Quando a condição da Terra se tornou ígnea, o corpo vital foi adicionado e o homem tornou-se semelhante a uma planta, ou seja, possuía os mesmos veículos que as nossas plantas têm hoje em dia, e também uma consciência, ou melhor, uma inconsciência, semelhante à que temos no sono sem sonho. Quando os corpos denso e vital são deixados sobre a cama. O corpo denso era permeado pelo corpo vital, mas não tinha a constituição de hoje, com sólidos, líquidos e gases, e muito menos a densidade e a solidez atual. A gente era etéreo. Pode ser que a gente tinha um pozinho aqui, um pozinho ali, né? Mas era etéreo. E esse pozinho ainda por cima era ígneo. Naquela época, o corpo vital se tornou ativo, constituído de éter, especialmente o éter químico e o éter de vida, e parcelas mínimas
de éter luminoso e éter refletor. Por quê? Porque a gente praticamente só necessitávamos de éter químico e éter de vida, porque a gente estava construindo corpos ainda. Na época hiperbórea, o corpo humano era como uma enorme bolsa de gás, composto de substâncias macias, flexíveis, elásticas. Eram bolsas de gás flutuando fora da terra ígnea. Por que ele tinha que ter uma bolsa que onde ele colocava ar quente? Nós conhecemos hoje em dia, o balão, se você colocar ar quente numa bexiga, ela sobe. E a mesma coisa, nós tínhamos, nosso corpo praticamente eram bolsas enormes que é onde a gente colocava ar quente e ela flutuava para sair fora da terra ígnea, porque se assentasse ia queimar, ia destruir instantaneamente. Aquele veículo ia ser destruído instantaneamente, queimado, calcinado e todos os nomes que se dá. Nessa época também, mas já existia a reprodução. A reprodução era através da emissão de esporos, semelhantes a plantas. Se a gente verificar alguns cactos que nós temos aqui no Brasil, eles fazem isso, eles criam esses esporos e uma hora ele cai na terra e cresce novamente uma nova planta. E essa planta fica do tamanho do que era original. Eram através da emissão de esporos semelhantes às plantas. As plantas atuais, cresciam e eram utilizadas por outros seres nascentes. Eu imagino assim, tinha um esporo, tinha um corpo, aquele corpão, ia nascendo tipo de uma bolsa assim, daqui a pouco aquela bolsa ela se ela ficava, como era tudo macio e para se movimentar a gente pulava, chegava uma hora que ela tinha a massa suficiente que ela caía, uma densidade suficiente, ela caía, no que ela caía, vamos supor, naquilo que a gente pode chamar chão, e tinha cheio de espíritos por ali, falava, opa, pegava aquilo ali e passava a ser o espírito regente daquela forma. Eles se apropriavam. Se apropriavam e iam fazendo aquilo crescer novamente. E tinha o mesmo ciclo. Naquela época, o homem, por consequência do que nós lemos anterior, era bissexual e hermafrodita. Ele mesmo fazia a reprodução. Tanto ligado às forças masculinas como às femininas. Aí ele criava aquele esporo caía, outro espírito vinha, pegava, crescia e ia outro ciclo. E assim ia aumentando a humanidade. O ser humano atravessou o estado vegetal na época hiperbórea. Agora tem o porquê que ele teve todo esse corpo e o que era o mundo do dia a dia dele. Durante o humano atravessou o estado vegetal na época hiperbórea, durante o qual dispunha de corpo denso e agora o corpo vital. Como as plantas hoje. Isso. Então, quer dizer, já tem uma diferença aí, tem o corpo vital. Éramos estacionários como as plantas. Não tínhamos aspiração como as plantas. Não se movimenta. A única coisa que ela quer saber é crescer em direção ao sol, com as raízes pegar alimentação, nutrientes, e não passa muito mais do que isso na nossa observação. Não fazíamos nenhum esforço, nem nos empenhávamos nisso. A gente não tinha aspiração nenhuma. Quer dizer, estava parado, a gente não tinha aquela vontade de sair andando. A consciência também era ainda... Nem consciência a gente tinha do corpo, daquilo que a gente tinha como corpo. Por isso, se diz que passamos pelo estado vegetal. Não éramos exatamente como são as plantas hoje em dia, mas éramos semelhantes a elas. Tínhamos uma consciência semelhante à do sono sem sonhos. E tínhamos uma única linguagem. Como que a gente pode imaginar qual é a linguagem que nós tínhamos nessa época? Como que os sons que saem de uma árvore grande? De vez em quando cai uma folhinha, a hora que ela solta,
quando o vento bate nela, ela tem um som específico daquela, o ar passando nas folhas, ele modula de uma tal forma lá a onda mecânica que vai dar um som, alguma coisa que ao nosso ouvido atual, nós vamos entender como sendo um som que é característico, né? Ou então quando um galho quebra e ele dá aquele estalo, e coisas desse tipo assim. Ou então quando alguma coisa dentro da planta hoje em dia se movimenta, a seiva se movimenta, então existem alguns sons que são criados. Mais ou menos imagino que seja isso. Eu acho que então é melhor a gente terminar por aqui e deixar para a semana que vem, porque agora é praticamente metade da apresentação. Porque tanto a época lemúrica como a época atlante é como se a gente estivesse falando assim, a época polar, a gente está falando numa curva exponencial. A época polar a gente está bem junto à linha do tempo. Depois a época hiperbórea, ela começa já a movimentar porque entrou o corpo vital. Agora, nós na Lemúria, vai ser acrescentado o quê? Desejo. O corpo de desejos. Então, o corpo de desejo entrou na praça, começa a movimentar tudo, começa a querer expressão. Também, não acho que está certo por isso. E depois na Atlântida vai acontecer, vai ter tudo isso que nós estamos falando, que nós vamos ler ainda, vai ser preparação para que esses corpos recebam a mente. Aí a maravilha acontece. Aí nós vamos observar uma coisa fantástica. Quando a gente estuda lá na mitologia a história dos heróis, nós vamos chegar à conclusão que o ser humano realmente é um herói, porque por tudo que ele passou para chegar nesse ponto que nós estamos, é que a gente não está se lembrando, mas nós temos conservado em nós, na nossa forma, na nossa maneira de ser, todos esse passado. É só uma questão de lembrar, né? Bom, nossas amigas e irmãos, é o seguinte, nós vamos parar aqui para dar continuidade semana que vem, a partir da época lemúrica. Tudo bem? Então deixa eu passar aqui para baixo. Alguém quer fazer algum questionamento, uma pergunta? A gente tem um minutinho aí antes de encerrar. Alguém queria contribuir com alguma posição, descrever alguma experiência, um sentimento que ela teve, um despertar, assim, alguma coisa? Eu estou no catecumenato, na Igreja Católica, né? E lá está justamente nessa fase aí, né? E aí ela estava falando, né, da criação e tudo, e aí dá a impressão, né, quando tudo é citado, que é tudo assim num piscar de olhos, né? Cria, aí cria os animais, aí faz o homem e tudo. E aí eu fiquei, né, fazendo as conversões, né? Aí, gente, é muito tempo, isso aí não é assim de uma hora para outra, né? Não é mesmo. Você vai vendo os versículos, eles vão dizendo direitinho, né? Como aconteceu. No Sol, o Deus do nosso sistema solar, eu acho, né? Existe o tempo, mas para ele, tirando o corpo físico, a gente entrou nos planos, no éter para cima, o tempo já não tem tanto significado como tem o de hoje, porque o que vai importar são que tudo aconteça no seu devido tempo, conforme as necessidades. Tempo e espaço. Tempo e espaço, isso perfeitamente. É uma forma diferente de ver as coisas só. Você abstrai o tempo e deixa tudo, em vez de ser olhando como base o tempo, não, você passa a olhar a base da sua referência, são as sequências que vão acontecendo de eventos, porque as hierarquias, elas mexem nos eventos e não no ser humano. Sim. Aconteça quanto tempo for necessário para acontecer aquilo, vai ser. Você imagina essa voltinha aqui, a hora que eu falei que na época hiperbórea foi acrescentado o corpo vital de todos ao mesmo tempo, assim, 1, 2, 3 e pá, acabou. Todo mundo agora. Não, as coisas
foram acontecendo, nós fomos acostumando. O que é isso? É um corpo vital, olha. Sabe o que corrobora isso que você está falando, Luiz? De novo, indo, por exemplo, naquela fábula da Alice no País das Maravilhas. Não é isso? Isso. Ou seja, quando ela entra ou cai no buraco ali na árvore, ela está simbolizando que ela está entrando no mundo do desejo. Né? E ali ela tem toda uma vida que ocorre ali dentro, onde ela luta lá, a luta dela, né? O eu inferior com o eu superior, e ali corre toda a história, que é o que a gente está cansado de saber sobre essa fábula. E quando ela conclui esse processo, quando ela volta no mundo físico, é como se tivesse passado nem um minuto. Uma fração de segundo. Uma fração assim de tempo. De tempo. tempo. Porém, todavia, ela volta outra pessoa. Totalmente assim, centrada, né? Ou seja, ela... Lúcida, ou seja, ela fez todo um trabalho com ela, a luta que ela travou com ela mesma ali. Enfim, só corroborando aí com o que você comentou do espaço e tempo, né? Mas tem todo o sentido que você falou, viu, Francimar? A nossa mente, tanto que a gente coloca aqui um símbolo de um animal atual, né? Mas o animal dessa época que nós estamos falando não tem nada a ver com esses que estão aqui. Não. Muito menos esse símbolo que está em cima da palavra fim, né? O ser humano. Não era essa moldagem que o Júpiter, que Vênus deu. Era totalmente diferente. Ninguém descreve a gente como um lagartão, ninguém descreve como uma bolha, um saciforme. São lagartões. Na Lemúria Bom, queridas irmãs e irmãos, agora nós vamos pedir para que seja feita a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso, para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.